live aqui é para as mamães. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação das crianças, né? Como que. Se você é mãe, obviamente você quer o melhor para o seu filho, né? Então a gente vai falar aqui sobre aquelas crises birrentas e como que a gente faz para lidar com essa alimentação, tá? Para me ajudar aqui, a Márcia Batistella vai fazer um bate-papo aqui para a gente conversar sobre isso. Então, vamos lá, né? Beleza? Então, assim, só antes da gente propriamente começar, né, a falar, eu acho que é legal, Márcia, você se apresentar, né? Falar Claro. quem é a Márcia. Eu vivo divulgando a Vitória, mas quem que é a Márcia? Se apresenta aí pro pessoal. Então, gente, eu sou a Márcia. Eu trabalho desde 2020. Na verdade, meus estudos começaram há muito mais tempo, mas oficialmente, né? Com psicoterapia familiar, educação familiar e psicoterapia de adolescente em 2020. E eu estou terminando minha graduação esse ano em psicopedagoga e junto estou fazendo já uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Então, o que que é o psicopedagogo? Ele trabalha todos os transtornos de aprendizagem, não só escolar, mas toda a dificuldade que as pessoas têm de aprender qualquer coisa nova, né? A gente organiza a mente, as emoções desse sujeito para que ele possa aprender as coisas novas, né? Alimentares, por exemplo, ou ele está tendo uma intervenção hospitalar e, sei lá, ficou um tempo acamado, precisa aprender novos hábitos. Então, o psicopedagogo, ele pode intervir, né, nessas questões, não só a aprendizagem escolar, né? E no meu caso, como psicoterapeuta de família, então eu atuo tanto na instituição, né, com dificuldades de aprendizagem, mas também com as dificuldades psicossociais das crianças e dos adolescentes. O meu foco principal é os adolescentes. Ah, beleza, show de bola. Perfeito. Olha só, tenho certeza, né, de quem tá aqui acompanhando, e quem vai ver, na verdade, essa live depois, né, normalmente são as pessoas que vão ter contato, que têm contato, às vezes não só mãe, né, mas alguma tia, né, que tem aquele contato com a criança. Então, assim, a educação, né, ela é formada, acho que por todos os membros ali da família, né? E eu tenho certeza, a maioria, né, Márcia, das pessoas que me acompanham aqui, os próprios pacientes, eu acho que uma das grandes, algumas das dificuldades é justamente conseguir fazer isso perfeito, né? Então, muitas vezes a gente tem ideia, né, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa comer, né? A gente sabe que comer salada, vegetais é importante, mas nem todo mundo que sabe isso faz, né? Então, muitas vezes um dos grandes problemas que eu vejo aqui no consultório é justamente essa questão da ansiedade, de estar descontando na comida, né? Ontem mesmo, né, a gente teve aí o Dia das Mães, e aí a gente acabou, tenho certeza aqui que muita gente colocou um pezinho na jaca, senão o corpo inteiro, né? E aí tem muito essa questão da falta de controle, das tentações nos vencerem, né? E a gente sabe, né? A gente entende que tudo isso é uma coisa que vai sendo formada, né? Não é uma coisa que eu nasci assim, vou ser assim, né? É algo que vai sendo criado, vai sendo desenvolvido desde que a gente é criança, né? Então a nossa conversa é justamente, acho que trabalhar em cima disso, né? Como que a gente faz, né? Para as Uhum. nossas crianças de agora não se tornarem, né, adultos com compulsão alimentar, com esse desespero, sem controle, né, sobre aquilo que a gente realmente, né, sobre as escolhas mesmo do que a gente comer. Como que você Sim. pode nos trazer aqui, né? Você concorda com isso? Concordo. Nossa, antes de eu entrar para esse novo mundo da família, eu já atendia, eu trabalho com acupuntura e eu já fazia bastante programas, né, de emagrecimento baseados na filosofia oriental, que é o que a gente usa da medicina chinesa, da medicina oriental. Então, a leitura sobre nutrição foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, eu adoro. Eu só não sou nutricionista, eu não sei se vou ter tempo de fazer essa faculdade um dia. Eu adoro, eu acho incrível, porque no momento que eu descobri a importância da alimentação na vida, e as pessoas, ou quando escutam a gente falar, né, como a importância da alimentação.
sim, a importância da alimentação, porque existe o comer, o se alimentar e o se nutrir, né? São coisas muito diferentes. Sim. E nas minhas leituras, eu encontrei um livro muito legal que foi produzido pela Universidade Federal da Bahia, em 2008, que é o livro O Corpo, o Comer e a Comida, se não me engano é esse. E lá ele fala sobre essa representatividade que a comida tem. Claro, fala com o olhar na cultura baiana, óbvio, né? Mas a nossa cultura aqui não é nada diferente, né? O gaúcho gosta de comer e a gente tem raízes alemãs e italianas, então a gente gosta muito. E lá ele fala da representação da comida, né, nessas três linhas de raciocínio. Que o comer ele serve para comemorar, ele serve para recompensar e ele serve para compensar, né? Quer dizer, o alívio da minha dor. O que a comida hoje em dia, dentro da constituição da nossa cultura, serve é para nutrir. É o que ela menos serve. Porque a Aham. pessoa ela não olha para o alimento com a ideia de comer para se nutrir, né? Nutrir a biomecânica, né? Ou ela comemora, então, o Dia das Mães, né? A gente foi nem todos vão à forra. Eu não fui à forra, mas enfim, uma maioria das pessoas foram à forra, né? Aham. A Páscoa, chocolate, né? Todas essas coisas, ó. Tudo tá linkado à comemoração. Se a gente convidar uma pessoa para vir na casa da gente, o que a gente vai querer fazer? Um jantar, um almoço, uma sobremesa, com cerveja na geladeira, aquele churrasco no domingo. Por quê? Porque eu quero comemorar aquela pessoa chegar aqui. Um ato bem italiano. Outras culturas, né, mais ocidentais da Europa, por exemplo, não tem essa cultura que a gente tem, né? Uhum. Aí tem essa questão da recompensa, da comemoração. Não, eu mereço, hoje é sexta-feira, né? Eu trabalhei a semana inteira, tal, tal, E, tal, né? e E a compensação. Oi? e justamente, né, a alimentação ela é muito mais emocional, né, se a gente for parar para pensar do que próprio racional, né? Ah, Exato. eu costumo falar no consultório, né? Não, você come quando tá feliz, quando você come quando tá triste, você come quando você tá angustiado, então você come por todos os motivos possíveis, né? Tudo vira uma Exato. desculpa, né? Uma desculpa, uma ansiedade, uma emoção, e a gente vai descontando tudo na comida, né? É. E era uma discussão que eu tinha bastante, porque na época, na minha profissão anterior, eu era massoterapeuta. Eu trabalhava com estética corporal, principalmente, né? E com aquelas questões da desarmonia do corpo, né? Com as desarmonias corporais. Então, a primeira coisa que eu sempre dizia para a pessoa, né? Você tem que entender o que a comida significa na tua vida. Quando tu entender isso, aí tu busca um nutricionista que ele vai te ensinar a comer, porque a ideia de fazer dieta é a dieta restritiva, e não é assim. Dieta é o nome que se dá para aquilo que a gente come, né? Então, Sim. fazer esse meio com as minhas clientes na época em que eu era, né? Eu trabalhava com isso, eu tinha uma certa dificuldade, justamente por essa representatividade que as pessoas têm com a comida. É olhar aquela imensidão de coisas maravilhosas na mesa, mas não ter consciência racional, né? A consciência ativa, com a plena atenção de que mais de 90% do que está ali, talvez num. Como chama aquele negócio de comer em Gramado? Fundir? Ah, meu Deus do céu. Um café colonial, por exemplo, né? Café colonial. Café colonial, por exemplo. Mais de 90% do que está ali, para não dizer 100%, para não desanimar o povo agora no inverno, não tem valor nutricional nenhum, né? Sim. Né? O que quer dizer o valor nutricional? É aquilo que a gente falou antes, né? Para nutrir o corpo, nutrir a máquina, né? É a qualidade da gasolina que eu coloco no meu carro, é a qualidade de alimento que eu ponho para dentro. Só que o que tem preocupado bastante, e eu não procurei dados atualizados, meus dados são antigos, eles são de 2004, 2008, sobre o ranking que o brasileiro tá na obesidade, né, nessa cultura da obesidade, e principalmente as crianças, né? Então a Sim. gente ocupa rankings muito preocupantes com a obesidade infantil. Cresceu, Tá, mas cresceu o que muito, né? As crianças cresceu? cresceu bastante, Aham, essa questão. exato. E até acho que é por uma questão comportamental, né? Eu acho que muito mais, obviamente, né, a alimentação envolvida, mas a forma como, enfim, a gente, como as crianças estão sendo educadas também, né? Então, às vezes, é uma questão para distrair ali, para distrair a criança, a gente acaba dando uma comida. Tava contando no.
contar aqui rapidinho. Eu tava comentando nos stories, falei de uma coisa que me marcou muito, né? Porque assim, eu sempre fui a Nutri, assim, aquela angústia, né? Quando tu vê uma pessoa comendo errado, né? Ah, mas a gente tem que se segurar, né? Porque senão a gente passa o final de semana, vai sair, tu tá dando consulta sem querer, né? A pessoa nem te perguntou. E aí teve uma coisa que me marcou muito, justamente, era assim, né? O adulto tem aquela consciência, né, de que se ele. É a escolha dele, né? Ele sabe o que é o certo e errado. A criança já não. A criança ela tá recebendo aquilo que o pai tá entregando, né? E aí, uma coisa que me marcou que foi que a gente foi num evento, enfim, assim, de final de semana. E aí me chamou a atenção que tinha um casal com uma criança de colo, assim, bebezinho, acho que devia ter uns 7, 8 meses, sabe? Mas tu via nitidamente que era uma criança grande, sabe? Uma criança grande. E os pais mega felizes porque, nossa, meu filho, assim, tipo, troféu, sabe? Mostrando a criança como um troféu, porque era um bebezão grande e tal. E aí eu coloquei o olho, assim, fiquei observando quando eu vi o pai tava dando refrigerante na mamadeira, né? Era Coca-Cola na mamadeira. Daquilo lá já começou a me dar um ataque cardíaco. Fiquei com o coração acelerado. Dei uma piscadinha e quando eu olhei de novo, ele pegou um pão inteiro, sabe? Um pãozinho francês, assim. Quando eu vi, tava dando pra criança de novo. Aí a pouco tava com um pacote de biscoito, acho que era biscoito recheado, e dando. Imagina isso para uma criança de 7 meses, que precisa crescer, que precisa se desenvolver, né? Então, e eu tenho certeza, né, claro, isso foi uma situação bem, acho que gritante, né? Mas às vezes são os detalhes mesmo, né, do dia a dia, de como que a gente educa. Até puxando aqui para a gente falar, acho que bater bem assim nessa questão da recompensa, né? A gente acaba tendo muito isso, né? Ah, não, porque hoje eu trabalhei muito, eu vou jogar isso na colocar. Por quê? Porque a gente foi treinado assim, né? Isso. Então, como que funciona, né, nas crianças? Como que é essa dinâmica, né, de não deixar isso acontecer, né, desse sistema de recompensa, De assim. recompensa. Ele começa justamente nessa questão da representatividade que a gente tem com o alimento, né? Então, a primeira coisa que, para mim poder educar uma criança, eu preciso ter essa educação, eu preciso ter esse saber, né? Eu tenho que me empoderar desse aprender. Então, comida não deve ser usada para isso, para recompensar. O alimentar é para alimentar minha máquina, não é para me satisfazer. A satisfação é uma consequência. Ah, a gente come com os olhos, né? Não, é uma consequência da nossa cultura, ocidental principalmente. Quando a gente estuda outras culturas, em outros tempos, né, em outras eras, né, antigas, em outros séculos, a gente percebe que a alimentação era diferente. Até porque a gente não tinha tanta indústria, tem toda essa questão industrializada, desindustrializada, e a gente vai longe falando sobre isso. Então, quando eu permito que a criança entenda que a coisa boa, ela vai sempre ser recompensada se ela fizer algo, e eu estou criando nela um sistema. Eu já estou criando nela uma condição. Mas isso é uma condição biológica nossa. O sistema límbico é o nosso sistema emocional. Então, se eu pegar a criança e habituá-la, né, a ser recompensada por alguma coisa que ela tem que fazer, que deve ser natural para a criança fazer, como, por exemplo, colaborar, né? Eu não gosto muito de usar a palavra obedecer, né? Porque parece que é um cachorrinho adestrado. Mas quando a criança, mas é essa sensação que eu tenho. Quando a criança colabora, quando ela come legal, quando ela vai deitar, né? Na maioria das vezes, no horáriozinho que é combinado, né? Sai do banho lá bonitinha, papapá, papapá, que ela é uma criança colaborativa, ela não tem que ser recompensada por isso. Ela tem que ser recompensada por outras coisas. Mas a gente usar o alimento para isso. Ó, se tu comer a cenoura, o brócolis e o bifezinho, a mamãe te dá um bombom depois. Ai, ferrou. Porque daí eu vou ativar o sistema, a mecânica que a gente tem, né? A neuromecânica que a gente tem do sistema de recompensa. E sim, a gente tem um sistema de recompensa, né? Eu acho Uma que coisa interessante. Oi?
Eu acho que você bateu numa informação bem importante, assim, até pra gente ressaltar, né? Porque eu acho que isso, assim, eu vejo muito. Mesmo pessoas, né, que têm esse conceito já de ter uma alimentação um pouco melhor, mais saudável, essa questão de usar o doce como uma recompensa é muito forte, né? Então, ah, não, se tu limpar o prato, se você comer o brócolis, se você tomar esse suco verde aqui, se você fizer tal coisa, você ganha uma recompensa. Então, assim, a gente já tá meio que colocando na cabeça das nossas crianças, né? Os futuros adultos, obviamente, de que o comer o brócolis, de que comer o alimento saudável é meio que uma obrigação, enquanto Isso, o doce, que é o açúcar, que é, isso. né, aquele negócio, é o teu prêmio, é a tua gratificação. Então, como que essa criança vai crescendo, né? Comida saudável, obrigação, entre aspas, aqui, ruim. Isso. Sobremesa, doce, bom. Então, quando né, a pessoa cresce, o que ela vai querer? Ela vai querer ir pro que ela aprendeu, né? O que o conceito ali na cabecinha foi criado de que é bom. Então, a gente Exato. está criando adultos, que é a maioria do pessoal que passa comigo, que não tem controle, que acaba né, tendo maior vontade de comer doce e acaba indo para esse conceito, né? Para essa pegada. Sim. Porque eu fui Então, condicionado, né? Tu condiciona, né? E a gente é condicionado, quer dizer, na maioria das vezes, né? Algumas gerações mais que outras, da gente botar o açúcar na mamadeira, botar o Nescau na mamadeira, inserir alimentos, né? Bolachinhas recheadas, essas coisas logo na alimentação antes de 1 ano de idade, né? Para criança. E isso tu condiciona mesmo, porque o sistema de recompensa do cérebro funciona assim. Né? Ele funciona para outras drogas também, para as drogas lícitas, para as drogas ilícitas. O funcionamento é biológico, ele é um sistema igual para todo mundo. Só que quando eu condiciono uma criança, é aí que está o problema, né? Eu trago isso para todas as fases de desenvolvimento dela, porque vai ter um momento da rejeição do alimento, vai ter um momento, né? Mas por que eu rejeito mais, ou algumas mais do que outras? Por causa disso, porque eu retroalimentei um sistema né, um sistema de recompensa, de compensação de uma coisa que na mente dela é ruim, né? Que é comer. E a gente vê hoje, principalmente eu que trabalho com educação infantil, crianças nas escolinhas, né? Elas não querem comer. Elas têm pavor de comida. Ou elas catam um arroz assim, ó, com o dedo e põem um grão de arroz na boca, assim, e parece que estão tomando, né, a criolina. Então, isso é preocupante. Aí você oferece um doce, uma pipoca, você oferece um biscoito, aí vai que é endógeno. Aí, aí acontece um outro problema que a maioria não percebe, mas está muito ligado com a alimentação. Ressaltando aqui o seguinte, não é a cura para os transtornos de humor comer direito, porque existem transtornos, distúrbios e mau comportamento. Mas é implícito que quanto maior é o índice inflamatório do meu corpo pela má alimentação, e aí eu incluo o açúcar, a farinha, os laticínios, os industrializados, os embutidos, as gorduras saturadas, né, as gorduras ruins, né, uhum. enfim, alimentos extremamente processados, ou mesmo o hábito que a gente tem de cozinhar demais, usar muito micro-ondas, enfim, tem uma série de coisas ali, né? Não comer comida de verdade, e isso implica num grau de inflamação tão grande que eu aumento aqueles incômodos que a criança tem, que é a irritação, a falta de sono, falta de regra, a irritabilidade, e o tema da tua live que é esse, criança birrenta, não é? Na maioria das vezes, não é? E a maioria das vezes, a birra é justamente por aquilo que ela queria comer e a mãe naquele momento, a mãe e o pai, né? Não querem dar porque tiveram ali aquela consciência de que naquele momento não, sei lá, um salgadinho, uma coca, enfim. E aí o bicho pega, né? Aí a criança A põe a famosa boca no cena clássica do trombone. a cena famosa, né? A clássica do supermercado, da criança esperneando assim no chão do mercado, querendo salgadinho. Botando o mercado abaixo. E os pais assim, né? Querendo tudo, né? Que aconteça, que abra-se um buraco e ele se enfiem dentro. Mas a questão da criança, que ela tem um comportamento desafiador, ela está intimamente ligada à alimentação inflamatória. Então, assim, por exemplo, se a gente tem uma criança com TDAH,
que é o déficit de atenção e hiperatividade, não é tão comum hoje, é comum por vários fatores genéticos. É um transtorno que não tem cura, né? Então, eu não estou dizendo aqui que se der uma alimentação saudável para a criança, ela vai se curar do TDAH, não é isso. Mas, se eu facilito o meio onde já tem uma propensão genética ali, como é o TDAH, e eu entubo a criança com estimulantes, que é o que acontece com alimentos inflamatórios, meu Deus do céu, né? Eu liguei ela no 220, né? Então, é óbvio que na hora dela trazer os comportamentos que são aceitáveis, vamos dizer assim, sociáveis, ela não vai ter raciocínio lógico para isso. Ela está agitada demais, ela está estimulada demais, ela está excitada demais, aí ela dorme mal e o ciclo se perpetua. Eu acho legal a gente destacar aqui, né, só para trazer assim, essa questão de alimentos inflamatórios, né? O que é esses alimentos inflamatórios? É nada mais do que a Márcia já comentou antes. Então, o excesso de açúcar, o excesso de farinha branca, biscoito, bolacha, né? Tudo isso inflama o corpo. E essa irritação, né? E essa questão do humor, claro, em crianças provavelmente é muito mais nítido isso, mas isso acontece no adulto também. Às vezes a gente não tem, né, essa alteração de humor. A pessoa que acorda mal-humorada, pessoa que está sempre irritada, né? Isso eu vejo muito, né? No atendimento, a gente faz um ajuste, faz uma melhora e a pessoa já, nossa, acorda feliz da vida de manhã, sabe? Por uma simples questão da alimentação, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente acha que não tem muito a ver. Nossa, sabe essa expressão? É muito gaúcha essa expressão. Eu sei que no Brasil inteiro é usada, mas é muito gaúcha. A criatura tá enfesada. Enfesada. Essa expressão, se for olhar, né, da onde ela surge, é o excesso de fezes no intestino. É daí que vem a expressão. E realmente, quando a gente tá com o intestino ruim, a gente fica de mau humor mesmo, né? Agora imagina uma criança. E o intestino ruim não significa que ela não vai aos pés todos os dias. Mas a qualidade das fezes diz muito sobre a saúde da pessoa, quanto mais da criança. E tem uma tabela, né, a escala do global, se eu não me engano, que eu andei lendo sobre isso também. Não sei se é a mesma que a gente está falando, mas escala de Bristol, isso, escala de Bristol, que fala sobre os seis, né, as fezes e tal. E se eu não me engano, ela foi baseada na nossa cultura, é o estudo da nossa cultura alimentar brasileira, foi feito um estudo, se eu não me engano. Mas eu posso estar errada, tá, gente? Essa é uma tabelinha. Depois eu até posso colocar amanhã, se eu não lembrar, eu coloco nos stories. Que ela gera uma certa polêmica, assim, no consultório, sabe que as pessoas às vezes ficam meio encabuladas. Eu disse, não, pode falar mesmo, a Nutri vai colocar aqui qual é o tipo de cocô, né? A gente pede foto, aquela coisa toda, né? Mas é que o cocô é importante para a Nutri, entendeu? E às vezes a gente tem receio, né, de falar que, nossa, a Nutri falou cocô na live, né? Mas é normal, todo mundo faz, deveria fazer, né? Todo mundo faz, né? Beleza, a gente levantou aqui vários problemas, né? Várias questões que acho que já dá para ter, né, uma noção assim de coisas que dá para os pais irem ajustando, melhorando. Mas assim, para a gente ser mais diretaço, assim, né? Não, precisamos fazer isso, né? Então, assim, como que a gente estimula, né, essas crianças terem como que a gente aborda elas para a gente estimular uma alimentação melhor, sendo que muitas vezes, como você falou, elas têm uma seletividade, né, elas têm esse paladar que a gente chama, inclusive, né, de paladar infantil, estão comendo mais biscoito, mais bolacha, o açúcar desce muito melhor do que uma comida de sal, né? Qual que é o primeiro passo, assim, para a gente poder começar a estimular isso melhor dentro de casa, né? Dentro da rotina ali da vida dos pais? O primeiro passo, desaprender a comer. É o primeiro passo que eu inclusive, nas minhas intervenções, dentro do consultório, principalmente com criança e adolescente com TDAH e com comportamento desafiador, é a primeira coisa que eu peço para os pais. Nós vamos aprender a comer, nós vamos buscar a ajuda de uma nutricionista para vocês aprenderem a comer. Tem que desaprender a comer. Quanto mais novinha a criança, mais fácil fica. Fácil entre aspas, né? Se os pais tiverem um pouco de paciência, vai ter mais facilidade. Mas o desaprender começa com o adulto, né? Para depois ele poder, né, estimular isso na criança. Então, mudar a relação que a gente tem com a comida.
Comida não é para recompensar, não é para compensar, não é para aliviar a dor e não é para comemorar. Comida é para alimentar o corpo. Aí, de tempos em tempos, quando eu faço aquelas, né, dou aquela estripulia, na festa de aniversário do coleguinha da escola, ou alguma coisa assim, não tem problema, mas eu não vou ter o paladar aguçado o suficiente para, em vez de comer um pedaço, uma meia fatia de torta, eu comer a metade da torta. Exemplo, né? Sim. Porque quanto mais eu tenho paladar doce, ou paladar para porcarias, ou paladar infantil, mais quantidade eu também vou comer. E, obviamente, a criança, idem, né? Então, cabe aos pais terem a consciência de reprogramar essa mente dessa criança, usando o mesmo sistema de recompensa biológico que ela tem. Nós aprendemos através da emoção e da motivação. Emoção e motivação para qualquer aprendizagem, seja na escola, seja na vida. Precisa ter emoção, né? Eu preciso estar emocionada com aquilo. E eu preciso ter, eu ter o prazer de aprender. Então, a criança pequenininha, ela já senta no cadeirote, por exemplo, ela já senta pertinho. Deixa ela experimentar. Porque o primeiro contato sensorial que a criança tem é a boca. E deixa ela enfiar tudo na boca. E eu vejo lá na escolinha, né? Os bebezinhos esfregam aqui. Ah, Jesus, as professoras ficam de cabelo em pé, né? E eu, na hora das refeições, eu fico junto lá, porque eu não quero que elas impeçam as crianças de fazer isso. Porque é a maneira da criança aprender. E elas esfregam no rosto, esfrega no rosto do colega, esfrega em cima da mesa, e pote na sopa, e aquilo. É a coisa mais linda de olhar. E eles vão aprendendo a segurar, a degustar, a fazer aquelas caretas. Então, acho que a primeira coisa que os pais têm que entender é, use a comida, e assim, não é pecado dar a comida para a criança brincar. Esse é um conceito religioso muito católico, muito da nossa região. Eu sei porque eu escuto lá na escolinha isso. As profs dizendo isso, né? Eu já escutei mães também dizendo, não, mas é pecado. Não, a criança está experimentando. Pecado é você botar comida fora quando alguém precisa, isso sim. Mas a criança experimentar, ela precisa. Então, deixa ela com um pé de alface para te ver o que acontece. Ela se diverte. Né? Sim. Né? Ela vai criando a memória, né, sensorial do paladar. Quando ela tiver que tomar decisões, mais adiante, obviamente, no desenvolvimento dela, que ela vai ter o período da negação, né, alimentar, mas ele vai ser curto, porque ela vai entender esse processo todo de sabores, do azedo, do amargo, da pimenta, do que pinica, do que temperinha, do que, sabe? A casca da banana, deixa eu botar na boca. Lava, claro, a gente tem que ter higiene, obviamente, né? Mas eu acho que a primeira providência que a gente tem que tomar, reaprender. Desaprende tudo, esquece tudo que tu aprendeu sobre comida, começa tudo de novo. Vamos começar do zero. Do zero. Que é agora o que eu faço com os meus pacientes. Legal. Agora, uma coisa que a gente estava conversando ali, né, nesses dias que a gente estava trocando ideias, eu acho que é legal da gente trazer aqui, que é justamente, né, às vezes tem pais que querem, né, eles já têm, assim, entendem, né, a gente usou o tal do brócolis, coitado do brócolis, né, o brócolis, né, eu quero ir lá, não, eu entendi, né, eu quero que meu filho se alimente bem. E aí, né, na intenção, muitas vezes, já está, né, numa idade um pouco mais avançada, já passou desse momento ali de 1 aninho, 2 aninhos, né, tá? E a criança passa, né, por uma fase de negação, assim, de que ela não vai querer. E aí os pais, na tentativa, muitas vezes, de estar ofertando aquele alimento, de certa maneira, aqui entre aspas, né, obrigam a criança a comer aquilo, né? Então, acho que é importante a gente falar que isso, na verdade, gera um efeito oposto, né, Márcia? Porque no momento, a criança, ela aprende muito, ela faz associações, né? Estou com o alimento brócolis aqui na minha frente, meus pais estão brigando, então a criança se sente mal, se sente irritada ali. Então, o que ela faz? Ela associa o brócolis com aquele sentimento. O que vai acontecer? Ela vai crescer e ela vai detestar brócolis, ela não vai poder ver brócolis. O que acontece com o doce? O doce é forma de recompensa, é porque ele fez alguma coisa legal. Aí o que a gente faz? A gente cresce, vem do doce, recompensa, momento agradável, gostoso, e assim a gente vai desenvolvendo, né, nas nossas crianças uma alimentação
errada, né? Errada. Verdade. A ideia é fazer com que a criança ela entenda, ela compreenda, ela tenha a oportunidade, de novo, vou voltar na tecla, né? Meio repetitiva, do sensorial. Então, você está fazer com que a criança participe do processo de cozinhar. Ela precisa entender que, se ela pega a batata inteira, ela vai ter uma textura. Quando a mamãe corta a batata, ela tem aquela liga, né? Uhum. Aquele amido que ela solta porque ela tá crua. A batata branca ainda mais que a rosa. Aí ela vai botar na boca, ela vai experimentar, ela vai esfregar na mão, aquilo vai melecar. Aí a mamãe vai ter o senso, né, de dizer, olha, mas quando ela é cozida, ela tem outro sabor. Então vamos botar na panela, vamos ver ferver, olha como ferve a água. Quando cozinha, agora tá friazinha a batatinha, dá na mão da criança de novo. Olha quanta informação ela teve no cozimento de uma batata. Então, ela tem toda essa memória, ela começa a criar uma relação de emoção, sim, com o alimento. Porque ela viu como é que funciona. Que a mamãe corta a batata ou lava e usa a casca, não sei, né? Cada um, né, cozinha de um jeito. Aí ela percebe que se abre a batatinha, ela tem uma liga, mas que quando cozinha, tem que esperar esfriar, que a água borbulha, a batatinha fica dançando dentro da água. Tem que contar histórias para a criança. A gente conta para dormir, tem que contar para cozinhar também. Então, quando eu crio essa emoção ao redor da criança, eu consigo cativar ela pelo mesmo sistema de recompensa que funcionaria o doce. Porque ela está tendo uma emoção e uma motivação para aprender. E ela vai botar na boca. E depois e tem uma coisa muito engraçada nisso, que a gente às vezes acha que não, que criança não sabe. Sim, criança vai chegar a um ponto, e não é muito longe, com 4, 5, 6 aninhos, que ela vai decidir o paladar dela, do que ela gosta e o que ela não gosta. Então, assim como a gente tem coisas que não gosta, você pode me dar o fígado do jeito que for, tá, Fran? Eu não vou comer. Não, eu como uma sopa de papelão, mas não como um fígado. Eu tenho pavor daquilo. Sério, não vai. Mas eu tenho 47 anos, decido a minha vida, né? A criança também vai ter um paladarzinho ali, que algumas coisinhas, ela não vai. Eu tenho uma amiga, uma paciente ela é minha paciente, não, a filha dela não é minha paciente, sim, é ela, e ela não come carne de jeito maneiro. Porque ela não Uma coisa gosta muito. importante de trazer aqui é que tá tudo bem, né? A gente ter esses alimentos que a gente não gosta. Eu acho que o grande problema eu não como nenhum tipo de verdura, eu não como nenhum tipo de fruta. Aí a gente começa a se preocupar, né? Você não precisa comer Claro. todas as opções de todos os grupos alimentares. Dentro das Isso. carnes, carne é até mais tranquilo, mas, por exemplo, aí dentro das verduras, eu não gosto de cenoura. Beleza, tem uma variedade gigante, Sim. além da cenoura, né, que vai suprir muito bem. Então, tá tudo bem ter, né, esse tipo de coisa. Tu lembra daquela massinha de letrinha que a gente fazia a sopinha? Sim, Então, lembro. perfeito. Eu me lembro, eu acho que a gente comentou até nas nossas conversas anteriores, né, sobre uma nutricionista que me atendia no posto quando os meus meninos eram pequenos, né, eram bebês. E uma das coisas que eu me lembrei agora, você falando em comida, ela me incentivava muito a usar aquela sopinha. Porque tinha as letrinhas. Tinha outra que tinha estrelinhas. Tinha uma outra que tinha bichinhos coloridos. Eu não sei se existem essas sopinhas ainda, não, essa massinha, não sei. Eu Não acho que faço essa ideia. letrinha E existe dentro ainda. dessa massa, acho que deve ter, né? Não Uhum. deve ter sumido. Olha que ideia legal de você construir na mente da criança palavrinhas, né? Ou criar um prato bem colorido para ela experimentar algumas coisas na letra do nome dela, fazendo rostinhos. Tem que ser criativo, de novo, contando histórias, trazendo o lúdico para a criança, mas permitir que ela pegue com a mão, dependendo da idade, se não pega o garfo, se não pegar o garfo, a colher, enfim, o que ela está usando, né? Outra coisa, ela se sentir grande, dar o garfo e a colher que a gente usa, não que não seja legal, né, dar aquelas colheres de plástico e tal, mas fazer com que a criança se sinta pertencente ali. Nossa, ela também tem o talher igual ao da mamãe, ela também usa o pratinho igual ao da mamãe, isso faz uma diferença enorme para a criança. Porque ela começa a se sentir, eu pertenço a esse lugar. Eu tô vendo que meu pai e minha mãe também tá comendo, então eu presto atenção no que está acontecendo na mesa. Então, para isso, tem que desligar a TV. E tem que desligar o celular na hora da refeição. Porque a criança distrai, né?
O período de criança, o período de atenção da criança até os 7 anos é de mais ou menos 20 minutos para menos, né? Então, imagina, né? Com tantas distrações. Então, é trazer todo o processo. Até as mães aí estão ouvindo, elas devem estar pensando assim, mas, Márcia, a gente não tem tempo hoje na vida corrida. Concordo. Mas daí a gente organiza o tempo para explicar. E assim, não é uma questão de 3, 4 horas, é uma questão, às vezes, de meia hora. Organizar, otimizar esse tempo para que a gente consiga fazer algumas refeições no final de semana. É uma questão de prioridade. Se a alimentação saudável da família é uma prioridade, e eu acho que deveria ser, né, em primeiríssimo lugar, porque daí a gente gasta na feira e não na farmácia, eu tiro meia horinha para dar uma brincada com. E assim, a tarefinha não é só da mamãe, né? É da vovó, é do papai. Tem que envolver a família inteira, a babá, a tata, a prof da escolinha, enfim. Quem está envolvido no cuidado dessa criança tem que entender que é isso aí mesmo. E, gente, a criança não sofre se você disser não a um pirulito, ou não a um chiclete, ou a uma bala, tá? O dentista sofre se você fizer isso. Ele vai sofrer, que é uma barbaridade, porque ele não vai ter carne para ele tratar. Não vai ter carne para ele tratar. Então, o dentista vai sofrer, assim, um monte. Mas a criança não. Principalmente se ela não sabe o que é. Ai, coitadinha da minha filha, ela não vai comer doce. Mas se ela não sabe direito o que é, eu não sofro por algo que eu não tenho memória. Agora, se eu der essa memória para a criança, vai ser mais sofrido. Eu queria só dar um detalhe rápido aqui para ti, que é uma coisa muito importante para todo mundo saber. Crianças que têm transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno opressivo compulsivo, TOC, transtorno opositor desafiador, que não é comportamento desafiador, é transtorno. Essas crianças / adolescentes, elas já têm naturalmente, elas já são naturalmente ansiosas, desorganizadas, desordeiras, elas não têm horários, elas têm dificuldade com regras, né, com horários, elas são bem desregradas, é da natureza genética delas. Quando eu dou alimento que aumenta essa sensação de recompensa, porque o meio que a criança tá não traz recompensa para ela, ela não é ouvida, ela não é amada, ela não é acolhida, ela fica quieta, não chora porque não tem motivo, para de gritar, que não é, sabe, esse tipo de coisa. Quando o ambiente não favorece, a tendência é de 2 a 3 vezes a mais de crianças com transtornos terem obesidade, terem diabetes e sobrepeso, enfim, esse tipo de... e outras comorbidades relacionadas à obesidade. Quando eu li isso, eu fiquei, oi, como assim? Vou ler de novo, porque eu não... Peraí. Sim, queria. Por quê? Porque eu aumento um problema muito sério, que é a ansiedade e depressão, muito comum hoje. É comum para o adulto, muito mais para a criança. Então, pensando nisso, eu acho que vale muito a pena a gente fazer um testezinho né, que eu sugiro sempre. Vai na despensa, vai lá no seu armário, na sua cozinha. Durante 3 dias, faz uma relação que você tem do que é saudável, do que não é saudável. E nos 3 dias que você vai na padaria, no mercado, sei lá onde é que a gente compra, né, observa e anota o que é no impulso que vai para dentro do carrinho da cestinha e o que é consciente. Né, o alface, a fruta, a verdura, enfim. Né, o que eu vou cozinhar, o feijão que eu vou cozinhar, fazer uma sopa, enfim. Você vai se surpreender. Traz uma clareza, né? Ah, perfeito, Márcia. Muito bom. Acho que deu pra gente ter uma live aqui bem bacana, né? Acho que conseguimos tirar algumas dúvidas. Eu acho que sim também. Acho que é isso. Márcia, gratidão pela Eu que agradeço. parceria de ter topado aqui, vir aqui um pouquinho conversar, conversar com as mamães, né? Também. E olha, se eu tiver que dar dicas para vocês, busquem ajuda. Se vocês não conseguem fazer sozinhos, chama a Fran vai montar um calendário, vai montar uma orientação, uma renovação de orientação para vocês. Se vocês têm mais dificuldades ainda, não vou conseguir,
busque ajuda, a gente está aqui para isso, a gente estuda para isso. Hoje tem muito mais opções, tem muito mais manejos, muito mais ferramentas que a gente usa para facilitar o processo dos pais em casa. Assim, não digo que a gente não saiba o que está fazendo, mas na maioria das vezes a gente não sabe, porque a gente está corrida, a gente está estressado, a gente está sem tempo, e acaba pegando fast food, acaba pegando ali o que está ao alcance do braço, e a conta vem. Ela vem. Não adianta, mas ela vem. Uma coisa bem importante de falar, porque assim, né, eu sei o quanto a palavra nutricionista existe um tabu ainda muito grande por trás, né? Então, às vezes as pessoas enxergam, e é fato, assim, já tô consciente, já aceitei que tá tudo certo. Mas enxergam o nutricionista como um prescritor de dieta, onde você vai dar o papelzinho e vai lá, não, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Só que, na verdade, que eu falo, assim, eu me enxergo muito mais como uma solucionadora de problemas, né? Então, assim, eu estou aqui, na verdade, né? Eu também trabalho, né, Márcia? Eu faço, né, esse atendimento individual, mas eu tenho algumas famílias que me procuram justamente para lidar com essa alimentação, né, do casal e do filho ali, em conjunto, né? Para casar a alimentação de todos ali. E muitas vezes eu acho que a questão está no como a gente faz as coisas, né? De como que eu vou conseguir comer salada se eu não gosto de salada, né? Então, assim, é óbvio que se eu te der um cardápio escrito lá, coma salada, não vai. Então, não é isso que eu faço, né? Senão, às vezes a gente enxerga o nutricionista assim, né? Como aquela pessoa que vai te dar um papel que vai estar lá escrito, não coma doce, coma salada. Poxa, mas isso eu tô cansada de saber, né? Tô cansada de saber. E é bem provável que exista, né? E ainda deve existir vários nutricionistas nesse estilo. E talvez por isso que a gente ficou tão, né? Eu tava conversando hoje à tarde, por isso que me veio isso, assim. Então, muitas vezes, essa questão ainda, né, do nutricionista que vai lá e só prescreve, a pessoa fica, né, naquele conceito do tipo, não, eu já sei o que ela vai me falar. Né? Mas eu tô aqui justamente para fazer o trabalho de te ajudar a fazer. Então, assim, tem várias estratégias, né? Nossa, incontáveis, de formas diferentes de você estimular para que você comece a gostar de salada, né? Como que você faz para diminuir o teu apetite pelos doces? Então, assim, a gente vai trabalhando. Como que a gente trabalha a diminuição da ansiedade? Claro, dentro da tua parte você vai trabalhar, mas na alimentação a gente usa estratégias mais específicas para isso. Então, eu tô aqui para justamente te ajudar a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não consegue. É basicamente Exatamente. isso. Exatamente. Eu até comentei contigo hoje de tarde, né, da minha relação que eu tive com as nutricionistas que cuidaram dos meus meninos, né? Eu tive as minhas fases de estar acima do meu peso, por diversas, né, fases difíceis da minha vida, mas eu tinha essa questão alimentar muito séria. Eu nunca usei a comida para compensar, né? Tive desequilíbrios, mas eu sempre mantive o meu peso de 50, 52 quilos desde o nascimento do meu primeiro filho. E meu filho tem 23 anos. Mas a relação que eu tinha com a Nutri, eu lembro que eu comentei contigo que era do SUS, eu não pagava nutricionista. A gente tinha um mês pediatra e um mês a Nutri, até o primeiro ano de vida. Gente, muita coisa que eu aprendi a lidar com essa questão de alimento, de explorar alimentos, fazer os suquinhos, a quantidade, tudo foi ela que me ensinou. Ela me ensinou, não foi a vovó, não foi minha mãe, foi ela, porque, né, os antigos, tem que fazer comer, criança tem que obedecer. Não tem jeito para fazer isso, né? E eu lembro da qualidade de vida, da qualidade de sono, e principalmente as etapas de aprendizagem dos meus meninos foi tranquila. Eu tirei fralda muito fácil, eles dormiam muito fácil, eu coloquei alimentos diferentes muito fácil no decorrer do desenvolvimento deles, porque eu tinha o acompanhamento da Nutri, eu tinha 23 anos quando eu fui mãe. Eu não sabia nada. Né? A gente não sabe. Primeiro que a gente não tem curso para ser mãe, né? Aliás, vou pensar num curso parecido aí para ajudar as mães. Né? A gente tem que ter um curso para ser mãe, viu? Porque ultimamente tá difícil. Mas assim, gente, relação de coração com o nutricionista. Né? E claro, se você não se adaptou com o seu profissional, óbvio, você vai buscar outros, né? Mas, nossa, eles estudam justamente para isso, para fazer com que você se apaixone pela comida de maneira correta, né? Que você tenha aquela relação legal com a alimentação, em aprender a ir para o mercado. Eu lembro
de ter conhecido a Débora nas minhas andanças, é uma Nutri, e eu me lembro uma vez que ela disse assim para mim, se precisar eu vou no mercado com a minha cliente, com a minha paciente, ensinar ela a comprar, eu não me importo de fazer isso. Nossa, eu ficava, que é na época, né, isso há anos atrás, quando eu tinha clínica estética, né, eu recomendava sempre a cliente passar por ela para vir fazer tratamento estético comigo, né? E eu nunca mais me esqueci que ela disse isso. Se precisar, eu ensino ela a fazer as compras, não tem problema nenhum, né? Sai do automático, né? Olha aí, nutricionista é para isso, é para ajudar. Exatamente. Márcia, então tá. Muito obrigada pela tua Eu que participação agradeço. aqui. Foi Foi muito ótimo. enriquecedora, foi ótimo. Se deixar, acho que a gente fica aqui horas e horas e horas conversando. Ah, fico mesmo. Fica, tem muita coisa na minha vida. Mas, Então tá. gente, fiquem à vontade para chamar depois, né? Nos pode chamar no direct se tiver alguma dúvida. Se quiser que eu mande os artigos, eu tenho pelo menos uns 4 artigos que eu pesquisei, né? Para a gente ter essa conversa, eu posso mandar para vocês lerem também. Eu tenho tudo tranquilo, fiquem bem à vontade para chamar se precisar, né? Ah, perfeito, então, gente. Perfeito. Gente, um abraço, Márcia. Um abraço, Beijo. obrigada. Uma boa noite aí para todo mundo. Igualmente, Numa próxima nos vemos, oportunidade, né? com certeza. Que venham as próximas. Então tá. Tchau, tchau.